Então, galera, bom dia a todo mundo. Estamos começando mais uma aula de história, tá? A aula do dia é uma revisão para a atividade domiciliar, ok? Vamos trabalhar aí a Primeira República e a Era Vargas na atividade domiciliar, tá? Falar um pouquinho aí de como foi a crise e a transição para a Era Vargas, falar um pouquinho de cada período rapidamente, tá? Fazendo essa revisão para a nossa atividade da semana, ok? Então, para quem tiver ainda com alguma dúvida, tá? Hoje é o dia de tirar as dúvidas de vocês, ok? Lembrando, deixem sempre o caderno ao lado, o bloquinho de anotações também, para que vocês possam estar anotando todas as observações que eu faço e tudo aquilo que eu vou dizendo. Tá? De imediato, pergunto a vocês, alguém tem alguma dúvida, um ponto específico que passou despercebido e que quer, né, discutir aqui conosco? Se tiver, a gente parte logo desse ponto de dúvida de alguém. Se alguém tiver alguma coisa, alguma duvidazinha relacionada ao material que queira estar colocando aqui para todos nós, fique à vontade, ok? Beleza? Alguém? Alguém? Não? Todo mundo sabe tudo aí, né? Rapaz, você... Não digo nada para vocês, cara. Vamos tirar as dúvidas aí, viu? Não bora ficar com dúvidas não, porque a tendência dos conteúdos é cada vez ficar um pouco mais complexo, tá? Então temos que tirar essas dúvidas quanto antes. Então bora lá, bora falar um pouco da Primeira República, falar um pouquinho da crise, depois a gente fala sobre Vargas, ok? Beleza? Então, Primeira República do Brasil. Vou fazer um apanhado geral, tá? Pegar aqui alguns elementos do material do livro de vocês. Para quem está com o livro, é o capítulo 10, tá? A gente foca no capítulo 10. Mas para a gente falar do capítulo 10, eu tenho que falar de toda a República de fato. O capítulo 10 fala sobre a crise da Primeira República. Vou só explanar aqui para vocês como se deu a Primeira República e suas primeiras características. Então, a Primeira República do Brasil, também chamada de República Velha, tá? Ela é proclamada em 1889, após ali Marechal Deodoro da Fonseca e os militares, né, expulsarem o Dom Pedro, né, do Dom Pedro II da liderança política brasileira. Então, nós temos a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. A partir daquele momento, essa Primeira República ela vai ser dividida em duas fases, em dois momentos. Tá? A primeira fase ela é chamada de República da Espada, ok? A primeira fase é chamada de República da Espada, da qual nós vamos ter, né, dois líderes, dois presidentes, consequentemente, dois presidentes militares. Tá? Por isso ela era chamada de República da Espada. Então nós teríamos o Marechal Deodoro da Fonseca e, posteriormente, o Floriano Peixoto. Tá? Dois marechais. Então, a característica principal dessa República da Espada, dessa primeira fase da República da Espada, foi a insatisfação das oligarquias, né, principalmente as oligarquias cafeeiras, né, do café, os cafeicultores, em relação às propostas políticas adotadas tanto pelo Marechal Deodoro da Fonseca como pelo Floriano Peixoto, uma vez que os cafeicultores queriam o fortalecimento de sua economia, né? E, né, isso só iria ocorrer a partir de várias reformas que visasse a melhoria, né, das condições e do escoamento do café dentro do território brasileiro. Então, eles faziam uma certa oposição e, ao mesmo tempo, pressionavam, né, que a economia do café passasse a ser uma economia mais presente no cenário brasileiro. Além desses probleminhas econômicos, e também nós temos um problema herdado lá de Dom Pedro II, que era os cofres públicos estavam defasados, nós tínhamos uma dívida externa com
a Inglaterra, enfim. Nós temos vários problemas econômicos dentro do território brasileiro. Outro problema encontrado por Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, nesse primeiro momento de Primeira República, de República Velha, foi a questão dos próprios militares. Então, os militares, eles meio que não se entendiam ali, né? Os militares de baixa patente, né, são contrários aos militares de alta patente, eles querem também participar da política brasileira, e isso também vai ser um probleminha encontrado naquele momento de primeira república do Brasil, primeira fase, né, que é a República da Espada, do qual nós temos o Marechal e o Floriano Peixoto como presidente. E aí vamos ter ali um processo de revolta, chamado de revolta armada, quando esses militares insatisfeitos com a presidência da República irão ameaçar, né, se revoltar, bombardear a capital do Brasil, e eles serão reprimidos. Claro que isso não irá, né, dar certo, eles serão reprimidos. Então é interessante analisar logo que, de imediato, que essa Primeira República ela já começa conturbada, ela já começa com alguns problemas, né, com algumas dificuldades. E quais seriam essas dificuldades? Intrigas políticas, nós temos desavenças políticas, né, um desentendimento do princípio político, ainda está muito vago. O que é algo republicano? Né? Como será esse Brasil, que até então nós tínhamos um imperador e agora temos um presidente? Né? Quais são os grupos que querem liderar? Então nós temos vários grupos ali, cada grupo quer liderar um território. Então nós tínhamos de imediato esse primeiro problema, se analisarmos, né, do ponto de vista político, nós vamos ter essas intrigas das oligarquias. Outro problema, que é bem claro para todos nesse processo de Primeira República, é a questão econômica. Então, a questão econômica é muito presente. Nós temos uma oligarquia que quer se fortalecer, que é a oligarquia cafeeira. Os cafeicultores eles já vêm fortalecidos, de certa forma, desde ali do finalzinho do segundo reinado, e eles querem o controle político, né? Eles querem uma maior valorização da sua economia e, claro, eles querem um maior enriquecimento. Então, nós temos também uma questão econômica e, ao mesmo tempo, nós temos o empobrecimento de outras regiões, como, por exemplo, a região nordestina, né? A região nordestina, ela naquele período de Primeira República, 1889, 1890, 1900, né? O Nordeste brasileiro passa por dificuldades de forma muito acentuada, né? Seca, há uma economia muito fragilizada. Então, é interessante que vocês busquem analisar a Primeira República, logo o seu início, como problemas que estão ali presentes e que irão permanecer durante toda o seu processo de Primeira República até 1930, tá? Por que eu digo que esses processos irão permanecer? Porque vocês vão ver lá na Revolução de 1930 interesses políticos, né, interesses do Nordeste, né, interesse das oligarquias, questões econômicas. Então, pode mudar até as caras e os personagens da história, mas os problemas praticamente são os mesmos lá do início da Primeira República. Então, logo nesse momento de Primeira República, temos 2 líderes militares e por isso essa primeira fase é chamada de República, né, ou República da Espada. É a primeira fase da República Velha. E aí são esses problemas que nós temos. E aí algumas plataformas políticas foram feitas, né? E a gente cita uma que é o encilhamento. O encilhamento foi uma proposta política feita por Rui Barbosa, tá? Ministro
do Marechal Deodoro da Fonseca, tá? Floriano Peixoto, dos militares, e aí o Rui Barbosa ele previa financiar ali a abertura de empresas, né, no Brasil, e o governo federal iria financiar a abertura dessas empresas emprestando fundos, emprestando dinheiro, né, capital para essas empresas. E aí a gente já percebe um princípio de corrupção muito grande, porque o encilhamento foi uma proposta que não deu muito certo, à medida que muitas empresas fantasmas foram criadas, empresas essas que nem sequer chegaram a funcionar, e o dinheiro foi desviado dos cofres públicos, né? Então nós tivemos muito desvio de verba, muito desvio de dinheiro, de finanças ali, a partir desses planos econômicos feitos no período da Primeira República, tá? No período da República da Espada, a primeira fase da Primeira República. Então, os anos vão se passando, né? Nós vamos ter ali o fortalecimento do café, e nós vamos, com todos esses problemas que os militares estavam enfrentando, o primeiro presidente civil, né? Ou seja, não militar, que é Prudente de Moraes. Então, Prudente de Moraes assume a presidência do Brasil, e a partir daquele momento nós vamos ter aquilo que passaremos a chamar de República do Café e Leite, tá? República do Café e Leite. Então, só para quem está boiando, porque tem aluno que viaja demais, peraí, eu não estou entendendo, é República Velha, República da Espada ou República do Café e Leite? Entendam, a Primeira República é apenas uma. Dentro da Primeira República nós tivemos dois momentos, República da Espada e a República do Café e Leite, também chamada de República Oligárquica, tá? Então eu vou colocar bem aqui, ó, Primeira República, só para quem está viajando. Primeira República, também chamada de República Velha, tá? Ela vai de que ano até que ano? 1889 a 1930, tá? Ok? Primeira fase dessa república. A primeira fase é chamada de República da Espada. Segunda fase, República Oligárquica. Ou café e leite, né? Ok, tá bem aqui. Então, beleza. Isso é só para que vocês possam se situar, ok? Então, nessa segunda fase da Primeira República, que é a República Oligárquica ou República Café e Leite, nós vamos ter a alternância dos políticos, né? Dos presidentes. Nós teremos um mandato, 4 anos, um presidente paulista, e o seu sucessor será um mineiro, depois um paulista e um presidente mineiro. Por quê? Porque ali estava o núcleo econômico e social, né? Por assim dizer, daquele momento do Brasil. Então, São Paulo tinha o café, enquanto Minas Gerais, né, tinha os eleitores, tá? Não era nem o gado de si. Dizia-se muito do leite e seus derivados, mas outro fator muito importante que Minas Gerais possuía era a sua densidade demográfica. Nós tínhamos uma população muito grande em Minas Gerais, e essa população votava, né? Essa população era eleitores. Então era importante que São Paulo fizesse aliança com Minas Gerais para poder ter
eleitores que fossem fiéis aos presidentes paulistas, ou seja, aos presidentes interessados em manter a economia girando em torno do café. Então, nós temos aí essa república oligárquica que ela mantinha basicamente o princípio de quê? De valorização do café, tá? Então, a economia do Brasil, ao longo de todo esse período, desde 1889 até 1930, foi café, 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 café. Então, para onde você imaginava se falar de Brasil no resto do mundo, se imaginava café. O interessante até de falar disso é que um pouco tempo atrás, alguns anos atrás, eu estava assistindo uma reportagem, não lembro se foi no Globo Repórter, alguma coisa assim. E que os repórteres estavam em algumas cidades europeias e falavam, ah, você conhece o Brasil e tal? Ah, eu conheço e tal. Conheço, né, a história e, tipo, como você imagina o Brasil? Aí os caras sempre falavam samba, futebol, Amazônia e café, né? Por quê? Porque a história do Brasil é vista lá fora relacionada sempre como o maior distribuidor de café do mundo. E foi e é até hoje, né? O maior produtor de café é o Brasil. Então, acho que eles imaginavam que todo mundo no quintal tinha um pé de café, né? Mas, enfim. E aí o que acontece é que essa economia ela vai ser a única fonte econômica. E por quê? Nós não tínhamos outra coisa no Brasil, professor? Sim, tínhamos algodão no Maranhão, a cana-de-açúcar em Pernambuco, o cacau na Bahia, a borracha na Amazônia, o gado no Rio Grande do Sul, né? Entretanto, todas essas outras economias, elas vão ser deixadas de lado, elas ficarão em segundo plano. Por quê? Porque quem está governando o Brasil, quem é o presidente, os presidentes brasileiros durante aquele período estavam ligados de forma corrupta, né, às economias do café paulista, né? No máximo, a questão do queijo, do leite, né, em Minas Gerais, né? Então, a política do Brasil ficou refém dessa questão. 4 anos um presidente paulista, 4 anos um presidente mineiro, e por isso era, né, a política do café e leite. Ok? Alguma dúvida aí? Então, eu vou colocar bem aqui, ó, importante, tá? Economia desse período é exclusivamente relacionada à produção de café. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Não. Vocês estão aí? Estão acordados? Estejam acordados. Eu não queria estar acordado não, mas eu tô. Ai, meu Deus. Então vamos lá, continuamos. Sim, como eu estava falando, não esqueçam, tá? Nesse período nós temos várias outras fontes econômicas em outros territórios do Brasil, tá? E isso, ao longo do tempo, passa a gerar um descontentamento. Essas outras oligarquias, né? Esses outros núcleos econômicos passam a ficar insatisfeitos, porque eles também querem participar da política brasileira. Eles também querem estar, né, envolvidos com as questões econômicas do Brasil. E então, bem aí vocês já começam a ter um lado opositor à República Café e Leite, à República Oligárquica, que são as outras oligarquias, a oligarquia dos outros estados, ou seja, por exemplo, os nordestinos, né, não eram favoráveis a essa política aqui realizada nesse momento, tá? Os gaúchos, o pessoal do Rio Grande do Sul também não, começam a ficar insatisfeitos. E também aí a gente já começa a perceber quem na frente, um pouco mais na frente,
para ser mais exato, em 1930, vai lutar contra, brigar contra esse princípio econômico aqui, tá? É a oligarquia dos outros estados. Professor, novamente, me explique pela centésima vez o que é uma oligarquia. É aqueles que têm poder econômico em uma região, tá? É aqueles que possuem o poder econômico, né? Que tem a fonte econômica de uma região. Por exemplo, se aquela região da Bahia plantasse cacau e cacau fosse a economia daquela região, consequentemente, os fazendeiros que tivessem plantação de cacau, eles formavam a oligarquia daquela região. Entendeu? Entendido? Então, é isso que é a oligarquia. Por isso, essa república era chamada República Oligárquica, né? Porque ela se baseava apenas naqueles que tinham poder econômico do café. Ok? Beleza? Então, logo, nós temos uma forma de manter essa política, tá? Que era o quê? Que era o voto do cabresto, tá? Então, forma de manter a política do café e leite, a política da oligarquia. A forma era isso ocorria através do voto do cabresto, tá? Ok? E o que seria esse voto do cabresto? O voto do cabresto era a compra de voto, tá? Era a compra de voto realizada através de doações. Pelos coronéis tá? Então, esse voto do cabresto era justamente a compra de voto, né, que os coronéis faziam, dando algumas coisas para a população, para que essa população mais pobre votasse no seu candidato, tá? E quem eram os coronéis? Professor, Oi. qual que eram os grupos políticos? Os coronéis... Só um instantinho. Beleza. Os coronéis eram os fazendeiros, então os coronéis eram os fazendeiros locais que apoiavam, né, a oligarquia cafeeira, ou seja, apoiavam a manutenção da política baseada nessa questão aí do café e leite, né? Então, os coronéis eram aqueles que tinham grandes propriedades de terras em cada regiões, e aí eles apoiavam esses oligárquicas para que eles não pudessem perder, para que eles não pudessem perder o seu poder na sua região, né? Então eles apoiavam esses oligarcas, tem uma pergunta aqui. Eles não ganhavam, eles mantinham a sua força perante a comunidade, entendeu? Então eles continuavam mantendo o controle em relação à comunidade e
as benfeitorias, né, tudo aquilo que eles pediam para os candidatos eleitos do café e do leite, eles obtinham, entendeu? Então, por exemplo, se ele pegou toda essa comunidade, o camarada é um coronel, e ele conseguiu comprar toda a sua comunidade para votar no candidato paulista, então, evidentemente, o que o coronel vai ter? Vai ter todo, né, o suporte que ele precisar para ele continuar mandando naquela região, entendeu? A questão era uma troca de poder. Então, ele precisava do apoio dos presidentes paulistas, né, da oligarquia, para que ele continuasse tendo sua força econômica local naquela região. Então, é bem simples de compreender isso do ponto de vista do seguinte: tu tem um coronel que tem uma região, tá? Tu tem um coronel que ele planta cacau no Nordeste. Esse coronel que planta cacau no Nordeste, ele não vai ter a sua economia fortalecida se ele não apoiar o presidente paulista. Ele não vai ter, né, o seu financiamento do governo federal para ele poder melhorar o seu plantio se ele não tiver o apoio do presidente. Para ele ter o apoio do presidente paulista, ele precisa que os seus eleitores, ou seja, que o eleitorado lá da sua região vote no presidente que ele apoia. Então, era uma troca de interesses aí. Nós tínhamos, né, o café, os cafeicultores sendo presidentes e os coronéis eram responsáveis em fazer com que aquela população votasse, né, nesses presidentes do café, os presidentes da oligarquia. Em troca disso, o coronel mantinha o seu poder na sua região, entendeu? Quais os grupos políticos? Os grupos políticos eram as oligarquias. Nós tínhamos a principal oligarquia, que era a oligarquia do café, mas como eu já falei aqui, nós tínhamos demais oligarquias espalhadas pelo Brasil. Nós tínhamos a oligarquia do açúcar, né, da cana-de-açúcar, do algodão, do cacau, do tabaco, né, da borracha, da carne, do charque, tá? Então, isso, viu, era os grupos políticos, e vai chegar em um determinado momento que nós vamos ter dois grupos políticos que começarão a questionar essa política aí, que são os grupos do Nordeste, principalmente da Paraíba, e o do Rio Grande do Sul, tá? Os gaúchos. Eles vão começar a ir contra esses princípios aí da política do café e leite. Ok? Deu para entender até no momento? Então, o voto do Cabresto era a compra de voto através de doações, através de alguns benefícios que esses coronéis, né, fazem para com os eleitores daquela região. E qual era o objetivo do coronel? Puxar saco, essas são as palavras mais corretas, tá? Mais diretas, no palavreado mais direto, né? Era puxar sardinha, apoiar os presidentes da oligarquia do café. Por quê? Porque o coronel ele quer benefícios, ele não quer perder o seu poder na sua região, porque não era apenas um coronel, tinham vários coronéis e eles querem se sobressair, né? Aquele fazendeiro quer ser mais forte do que o outro em termos econômicos. Então, para isso, ele precisava do apoio dos presidentes que estavam governando o Brasil naquele momento. Entendido? Alguma dúvida em relação a isso? Então, vocês já têm aí duas coisas importantes para trabalhar nessa Primeira República. A questão econômica, que era focada, né, na produtividade, né, do café. Todas as plataformas, as plataformas econômicas serão feitas relacionadas ao cultivo do café. E outra coisa que vocês têm aí de interessante é justamente a questão da compra de voto. A corrupção era muito presente, né? Para a gente se manter no poder, a gente quem?
Minas Gerais e São Paulo e Minas Gerais, nós precisamos convencer os coronéis de cada região de que eles têm que nos apoiar. E como é que eles vão conseguir isso? Comprando o voto do eleitorado mais pobre. Então, imagina, né? A sociedade naquela época, basicamente, não tinha escola pública, não possuía estudo. Perdão. A população era pobre, humilde, em sua maioria. 75%, 80% da população brasileira era pobre naquele momento. Né? O Brasil era uma nação que ainda estava engatinhando, né? Em nossa primeira república. Tínhamos acabado ali de libertar os escravos, né? Os nossos centros urbanos ainda estão em formação. Então, a sociedade era muito carente de atenção, né, de saúde. Então, por exemplo, morria alguém no interiorzinho, aí o camarada ia atrás lá da casa do coroné, vai lá no coroné, atrás lá de um caixão, né? Porque o coroné é bom, ele vai arrumar um caixão. Mas aí quando chegasse na eleição, aquele camarada que foi pedir um favor pro coronel, ele tinha que retribuir pagando no candidato do coronel. E o coronel, evidentemente, iria ganhar prestígio, né, mais poder na sua região com o apoio do governo federal. Ok? Entendido aí esse jogo de político que está ocorrendo nesse momento? Alguma dúvida? O fato é que, dando continuidade nessa política, as economias das outras regiões brasileiras estavam em declínio, estavam em crise. Por quê? Porque as outras economias acabavam não participando, não tinha a atenção, né, do governo federal, compreendeu? Então, começou, né, a se formar em outras regiões, principalmente no Nordeste e na região do Sul, os opositores, tá, dos cafeicultores e dos mineiros, tá? Então, a partir daquele momento ali começou a ter, né, desavenças de interesses mais acentuadas nessas regiões. Tudo vai piorar a partir de 1920, a década de 1920. Então, entre os anos de 1920 até 1930, esses 10 anos, as coisas vão piorar bastante. Para quem? Para a produção do café, para a política café e leite, as coisas vão ficar meio complicadas. Nós já tínhamos uma galera que era insatisfeita. Vou botar aqui, ó. Nós já tínhamos uma galera que era insatisfeita. Quem é a galera que é insatisfeita? As oligarquias de e a gente destaca aqui, ó, Nordeste. Então nós já tínhamos essa galera aqui satisfeita, ó. Nós já tínhamos as oligarquias de outras regiões, oligarquia do Nordeste e Sul. Eles já eram opositores ali do café e leite. Mas em 1920, 1921, 1922, nós vamos ter outros opositores. Nós vamos ter agora, tá? O partido nós vamos ter agora, ó,
os outros opositores. O Partido Comunista do Brasil, tá? Nós vamos ter o Partido Comunista do Brasil como opositor também. Por que o Partido Comunista do Brasil? Porque os comunistas, eles defendiam, tá, os trabalhadores, né? Eles tinham esse princípio ali. Então, em 1922, nós vamos ter o surgimento do Partido Comunista Brasileiro, tá? Muito baseado na Revolução Russa que está acontecendo lá na Europa, né? Então, o comunismo tinha aquele princípio de tirar o governo da mão da burguesia, da oligarquia, e passar o poder político para a mão dos trabalhadores, né? Para o proletariado, para aqueles que trabalham nas pequenas indústrias, né? Porque nós tínhamos algumas indústrias, mas eram bem pequenas, né? E principalmente o Partido Trabalhador Brasileiro, ele tinha o foco de querer fazer a reforma agrária, ou seja, dividir a terra dos grandes latifundiários, né, para a população mais pobre. Então, o Partido Comunista, ele vai vir com uma proposta que vai fazer com que a política oligárquica se preocupe, fique preocupada em relação a isso. Por quê? Porque nós já temos outras oligarquias que são contrárias à nossa política. E aí agora ainda tem mais esse tal desse comunismo que quer pegar as nossas terras e dividir para a população mais pobre, mais carente. Então as coisas a partir de 1922, 1923 na política brasileira começa a ficar mais complicado. Lembrando que em 1930 a gente teria de fato o término, né, dessa república, né? Então, para vocês perceberem que a república vai acabar em 1930, mas ela não vai acabar do nada. Ela já começa desde o início da década entrando em processos de declínio, em processos de questionamento do porquê que eles têm que obedecer aos cafeicultores paulistas, por que os paulistas, esse tipo de questão, ok? Então, é importante frisar isso e que vocês analisem esses dois grupos opositores à política do café e